E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de informática. Bom, como eu falei para vocês, eu vou dar continuidade aí às aulas de hardware e software, né? Como eu falei para vocês, expliquei ontem, mas eu vou explicar mais uma vez. Tem alguns alunos que estão entrando agora no grupo, né, lá do nosso WhatsApp, e eles ainda não tiveram muito contato com essas aulas aqui. Então, eu vou estar passando novamente aqui, tá? É bom porque vocês já aprendem novamente aquilo que vocês esqueceram, né? Já colocam na cabeça de volta e já tem aí uma maior facilidade para decorar agora, né? Que quando você vê uma coisa assim mais de 2 vezes, fica mais fácil assim gravar na memória, tá? Bom, eu peço também que vocês respondam aí os questionários que eu coloco aqui nas descrições dos vídeos, tá? Isso é muito importante. Nessa aula aqui eu não vou colocar necessariamente, mas nas próximas eu vou colocar. Igual a de ontem, como eu coloquei, foi 2 perguntas ali de alternativo para você marcar verdadeiro ou falso e uma para você colocar ali, escrever mesmo um exemplo do que era hardware, tá? Então eu espero que vocês respondam esses questionários que eu colocar, porque é muito importante, tá? Isso vai me ajudar a saber quem realmente está assistindo, quem realmente está aprendendo, tá? Então eu peço que vocês respondam isso, tá bom? Mas não se preocupem em responder agora, primeiro vamos fazer a aula e no final da aula vocês vão voltar ao vídeo anterior e vão clicar lá no link que está na descrição, tá bom? Bom, vamos continuar aqui com o nosso assunto de hardware e software, tá? Então vamos lá. Vamos falar aqui um pouco hoje sobre notebook e outros tipos de hardware, tá? Antigos e novos, tá bom? Mas essa aula ela também vai ser dividida em outras partes para vocês entenderem melhor, tá bom? Mas começando aqui, notebook. Foi colocada essa imagem aqui de propósito mesmo, né? Como se fosse aí um meme, tá? Óbvio que não se parece tanto assim com o notebook, mas já aparece aí, né? Para vocês terem uma ideia, tá? Bom, o notebook ele possui bateria que permite utilizar sem energia elétrica por algumas horas. Isso é fato, né? Isso é uma das vantagens também, porque você pode estar utilizando em qualquer lugar da sua casa. Você não precisa estar lá com a mesa do seu computador. Vai para lá, vem para cá. Não, isso é muito chato. Então, ele já foi feito para isso. Você pode utilizar onde você quiser, tá? A desvantagem dele, gente, é a questão da bateria em si mesmo. Como ela é uma vantagem, ela também é uma desvantagem. Por quê? Ela não dura para sempre. Ela não é como um computador de mesa, né? Que a gente vai lá, liga na tomada e acabou. Não. Ela tem a questão da bateria, ela vai durar aí, geralmente em torno de 3 a 4 horas, né? Geralmente é esse prazo aí. Alguns podem durar mais, alguns podem durar menos, tá? Mas é basicamente isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma pequena descrição do que é um notebook, tá? É um computador portátil, prático de ser carregado, assim como eu falei agora há pouco, e que desempenha as mesmas funções de um computador de mesa, tá? Então não existe diferença nenhuma assim do notebook para o computador em questão do que ele faz, porque é a mesma coisa. Se você abre o Python no computador, você pode abrir no notebook. Se você abrir o Google Chrome, ele vai abrir exatamente igual no notebook, tá? A diferença é porque ele é portátil, você pode carregar ele para onde você quiser, independente aí de onde você esteja, você vai usar ele normalmente, tá? Então, essa é uma das vantagens dele. Bom, agora o processador ou CPU. Gente, essa questão aqui do CPU, eu queria falar muito isso com vocês, porque até hoje tem muita gente no mundo que erra o que é CPU e o que é gabinete. Gente, não confundam. É tanto que tem um canal no YouTube que fala CPU não é gabinete. Isso eu vou explicar por quê. CPU é o nome do processador do seu computador. Mas calma, processador não tem nada a ver aí com questão de justiça nem nada, tá? Relaxa. Bom, processador, gente, é um chipzinho que tem no seu computador responsável aí pelo processamento das informações, os cálculos que seu processador faz para executar determinadas funções do seu computador. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês clicam aí no Google Chrome, então o processador vai entender ali a questão da rapidez, o que você clicou para transformar isso e passar por todo o restante do sistema do seu computador, tá? Ele é responsável aí por muita coisa do seu computador. Ele é o principal, tá? Sem ele o seu computador não liga, tá? Mas isso aí eu não vou me aprofundar agora, tá? Porque é um assunto bem detalhado e eu não quero detalhar tanto assim nessas aulas, tá? Mas esse aqui é só um exemplo aí do processador. Claro que hoje em dia tem uns modelos mais assim diferentes, tá? Mas é basicamente isso. Aqui eu tenho uma descrição pequena que foi colocada, né? O cérebro de um computador é o que chamamos de processador ou CPU, do inglês Unidade Central de Processamento, tá? Então não confundam, CPU não é a mesma coisa que o gabinete, tá? Gabinete é aquela caixa, né, independente da cor, às vezes preta ou branca ou cinza ou qualquer cor, que guarda aí a placa-mãe, a placa de vídeo e tudo mais dentro do seu gabinete, tá? E o processador é o que está na placa-mãe, que é responsável por fazer alguns cálculos e processamentos de determinadas atividades no seu computador, tá? Então não confundam.
E aqui nós temos o gabinete. Gabinete também é chamado de CPU devido ao processador que está dentro, mas cuidado nessa questão, como eu falei para vocês. O gabinete não é CPU, tá? Antigamente o pessoal associava muito, mas, gente, não é, tá? Aqui é um exemplo básico aqui de um gabinete com o seu computador de mesa, tá? Então vamos lá. Dentro dela estão os componentes principais do micro, ou seja, da sua máquina, que são encarregados de gerenciar todas as atividades a serem realizadas, tá? Então tomem bastante cuidado nessas explicações, tá? Você já pensou por que a barra de espaço do seu computador é a maior tecla? Talvez porque seja a mais utilizada. E vocês podem prestar atenção. Vou dar um exemplo aqui. Você está digitando um texto. Qual é a tecla que você mais usa? Você poderia dizer, letra A? Não é. É a tecla de espaço porque ela tem muita questão aí de separação. Você vai separar algumas palavras ou frases, alguma coisa assim, você usa muito ela. Então, por isso que ela já é grande, porque ela vai dar aí uma maior facilidade para você digitar seus textos, tá? Mas isso é só uma curiosidade mesmo, tá bom? Bom, aqui tem um teclado, né, que vocês já conhecem. Aqui temos o leitor de disco, né, que vocês também já conhecem, que hoje em dia também não é muito utilizado, né? Está sendo aí substituído por pendrives, HDs, cartão de memória e por aí vai, né? Temos aqui o nosso querido monitor, temos o mouse. Aqui nós temos um disquete. Isso aqui, gente, é muito, muito antigo. Vocês não chegaram nem a acompanhar isso, tá? Pouquíssimos computadores têm entrada para disquete hoje em dia, tá? Computadores novos não vendem mais essa entrada. Mas isso, nos tempos antigos, nossa, isso era uma febre. Por quê? Era como se fosse um cartão de memória do nosso computador, tá? Porém, de baixo armazenamento. Você não podia armazenar muita coisa porque ele era muito, muito, muito pequeno em questão de espaço, tá? Mas aqui são só alguns exemplos que eu falei para vocês que eu trazer aqui de hardware, tá? Espero que vocês estejam entendendo aí. As próximas aulas eu vou continuar trazendo também, tá? Vamos dar a introdução aí novamente à informática para vocês relembrarem esses assuntos, tá bom? Como eu falei, hoje não vai ter nenhum formulário assim para vocês preencher, questionário, tá? Mas nas próximas aulas eu vou trazer para vocês. Hoje só foi mais explicativo para vocês relembrarem e entenderem a questão dos alunos que estão voltando aí nesse assunto, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu espero vocês amanhã com a próxima aula.